Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer com que você, eletricista, desenvolva as habilidades necessárias para se tornar um eletricista Classe A de fato. E hoje, vou aproveitar que, na verdade, nós fizemos uma instalação lá em casa de um sistema solar fotovoltaico. Aliás, estou bem satisfeito, viu, por essa instalação. E eu trouxe aqui algumas pessoas importantes para que vocês consigam conhecer e, claro, aprender um pouco com esse nosso conteúdo, tá? Então, eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. Prazer, eu sou o Fábio, eu sou coordenador de vendas na Artegra da Energia Solar. Somos uma empresa distribuidora dos equipamentos e... É isso aí. Everton, prazer, obrigado pelo convite, muito contente em estar aqui, revê-lo mais uma vez aí, pós-instalação do seu sistema. Eu sou o Fernando Mota, eu sou um dos responsáveis pela Sanergia, a empresa de integração de sistemas solares. Ótimo. Muito bem, obrigado, Everton, pelo convite. Eu sou o Ramon, da empresa AE Solar, que é um fabricante dos módulos de alta qualidade. E que estão lá em casa, produzindo uma... Nossa, incrivelmente, tá incrível mesmo, de verdade. Olha só, a ideia de reunir vocês aqui hoje foi para que a gente conseguisse conectar tudo que foi feito lá na minha residência, e que é uma especialidade de todos vocês, na parte de produto, distribuição e engenharia. Porque a gente conecta vocês na mesa aqui, eu como consumidor dessa vez, mas para que a gente consiga trazer a visão para quem assiste a gente, para quem está ouvindo a gente nas plataformas de áudio. Aliás, se você não segue nosso canal do YouTube, já aproveita aí, já se inscreve, e também aqui no Spotify, no Deezer, onde você estiver ouvindo, tá? Eu queria trazer o contexto da oportunidade que está em função da energia solar, tanto para o consumidor final, quanto também para os profissionais da área. Topam o desafio? Claro, com certeza. Certeza, estamos aqui para isso. Bacana. Então, olha só, quando a gente fala É incontestável que a energia solar ela vem com a crescente, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast, quase 100% ao ano. Vocês, como fabricante, né? A AE Solar, como fabricante dos principais produtos que é responsável pela essa geração, o que vocês enxergam do mercado hoje no que se diz respeito aos próximos passos? O mercado brasileiro tem um potencial gigantesco, Everton. Enorme, enorme, enorme. A gente vê dobrando todo ano. É claro que agora, nesse momento, a gente está passando por uma mudança regulatória, tá? Que acaba tendo ali uma taxação, tá? Mas ainda é super vantajoso, né? O mercado brasileiro cresce a largos passos, vai continuar. O perfil residencial, que é o que você tem lá, é o que está puxando o nosso mercado. Tá? E no contexto mundial, o Brasil já é o quarto maior país, quarta maior demanda global por painel fotovoltaico. Já é o quarto já? Já é o quarto. Assim, a AE, enquanto fabricante e multinacional, a gente está em mais de 90 países aí atuando pelas revendas, né? A AE é alemã, né? É isso? Isso, a AE é uma empresa alemã. Então, a gente está atuando em várias revendas e o Brasil hoje, assim como a América Latina toda, né? É um mercado muito relevante para a empresa. Legal. Né? Assim como para os nossos competidores também. Então, sim, claro. Aqui a gente tem uma capacidade de geração solar diferente da média. A gente compara, por exemplo, a Alemanha, né, da onde estamos. Melhor sol lá é 40% pior do que o pior sol do Brasil. Do que o pior sol. Pior região do Brasil. Eu vou entrar nesse contexto aqui, né? Vou falar dessa parte né? regulatória e também dessa parte de capacidade de produção mesmo, né? Aqui no Brasil. Porque tem muita gente que chega até nós, aqui na sala da elétrica, e fica perguntando o seguinte: mas será que não é bom só lá no Nordeste? Será que não é só... Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Não, o sol lá ele acaba tendo uma maior força, né? Pensando nesse contexto aí. Sim. Mas o que a gente pode falar para uma pessoa, você que está na área de engenharia então, como é que a gente pode falar para uma pessoa, por exemplo, essa questão de geolocalização, olhando para o Brasil em si, por estar num país tropical, estar num lugar que é totalmente privilegiado em relação a esse tipo de energia? Bom, o Brasil, como o Nut comentou, realmente tem uma situação bem favorável comparando com o resto do planeta, né? Então aqui é um país tropical, você tem uma diferenciação em relação aos outros países, né? Então assim, respondendo a sua pergunta em relação a mais uma parte técnica, a gente tem que
separar o que é luz do sol, né? Sim. E o que é temperatura. Exato. Tá? Então, o que assim, causa o efeito fotônico, fóton, é a luz do sol, que são os fótons. Né? Então, tem todo um processo da célula ali que ela vai acabar gerando aquela corrente contínua através de alguma excitação da luz do sol. Tá? Basicamente, é assim que funciona hoje para a geração. Obviamente que o produto ele tem ali uma capacidade de trabalho em mais 80, menos 80, mais 70, menos 70 graus Celsius, né? Ou seja, ele também tem o fator temperatura, porque é um influenciador de eficiência. Né? Mas na prática é o seguinte, você imagina, a gente está trazendo os produtos da Ásia, da Europa, que tem outro tipo de cenário tropical. Nós estamos tropicalizando esse produto aqui para o Brasil. Tá? E aí você tem um ganho maior, você tem uma geração maior, justamente porque a luz do sol aqui é muito mais intensa. Tá? Então é só para tirar um pouco esse paradigma que não é o calor que gera energia, mas sim a luz do sol, que tem uma total diferença. Hoje você tem aí a região sul, né? Vamos considerar que eles começaram aqui primeiro, talvez pela cultura, né, de alemães, de holandeses e tal. E aí você tem lá uma distinção muito grande, você tem muitos projetos ali, e é um local que é frio. Sim. Para pensar, o sul do país comparado com o Nordeste é frio. E lá você tem a parte de energia solar muito difundida, né? E assim, aqui no Norte, Nordeste, está começando a ter esse processo. Sudeste também, tá? Sim, sim. Mas é basicamente assim que funciona. Então, eu tiro por base a minha instalação. Eu estou no Sudeste, na beira da Serra de Santos, vamos dizer assim. Exato. Então, tem sol? Claro que tem sol, mas tem muito tempo nublado, muito. E agora, tudo bem que nós estamos num período privilegiado, que é verão, mas eu estou pagando taxa mínima desde dezembro. Dezembro não, porque pegou uma semana com a medição, porque foi fazer a instalação do relógio. É recente lá. a sua ligação lá, né? Tem 2 meses. 2 meses. 2 meses lá. Então, em janeiro, eu já paguei taxa mínima da minha conta de energia. Bacana. Querendo ou não, muito bom isso, né? Legal. Falando em números, né, o Sudeste hoje é a região que mais tem instalação no Brasil. Né? Maior potência instalada está em Minas Gerais, Sim. A segunda maior está em São Paulo. Sim. São Paulo já ultrapassou Minas em número de conexões, então tem mais sistemas do que tem em Minas, né? E a tendência esse ano é São Paulo ultrapassar Minas Gerais. Quer dizer, Legal. Onde é que está o Nordeste? O Nordeste entra muito mais nas usinas de larga escala, de grande escala, né? Parques, né? De Seria centralizada. mais comercial, industrial, talvez não? Mais na geração centralizada. Ah, legal. O que você instalou na sua casa é a geração distribuída. Sim. Então você faz o investimento, coloca no seu telhado, coloca na sua empresa, na sua fábrica, no seu sítio, enfim, né? E você pode consumir ali e enviar esses créditos para a rede. Sim. Né? Na centralizada não, você já tem uma área muito maior, né? E essa área ela participa dos leilões de energia ou vai atender mercado livre, que é diferente do mercado regulado. Aí a gente entra no tecniquez da coisa. Tem bastante aqui. coisa para explorar. Né? Esse podcast podia ficar de umas 16 horas, talvez, dá né? pra fazer, Com certeza. Dá pra falar bastante coisa mesmo. Mas uma coisa que eu achei interessante, aí estou trazendo na prática o que eu fiz na minha residência lá, com a instalação, vocês apoiando toda essa parte, a gente teve algumas coisas interessantes que nem passavam na minha cabeça. Por exemplo, a parte de distribuição, de entrega, né? Então a gente sabe que a gente está aqui com o grupo Mater, com a Artegra aqui sendo representada, e uma coisa que eu não sabia é que tem alguns pontos na parte de distribuição de entrega que a entrega não é realizada por completo, pelo que eu entendi. Como é que funciona? Me explica primeiro quais são as grandes vantagens, por exemplo, de contar com a Artegra na distribuição. Bom, a Artegra ela é um distribuidor que ela nasceu, né, ela é um filho, digamos assim, do Grupo Mater. Né? O Grupo Mater ele é um distribuidor de materiais elétricos para indústria e também para a pessoa física. Então, trazendo essa experiência que nós tínhamos de distribuição de material elétrico, a expertise logística para isso, nós também agregamos ao fotovoltaico, trazendo o grande diferencial competitivo, que é o de fazer o agendamento com o seu cliente, né, com o integrador. Né? Nosso público é o integrador,
e a gente trata diretamente com o cliente do Fernando, digamos assim. Então, quando eu vou tratar com o cliente do Fernando, eu faço primeiramente como que se diz, o agendamento, né, da entrega com ele, e dando a possibilidade, tendo a opção também de ter a descarga do material do caminhão no ponto de locagem do cliente. É isso que é engraçado, ó, porque a descarga, ou seja, descarregar o caminhão, parece que tem que ser que é meio obrigatório isso, né? Eu estou contando com a compra dos materiais, exatamente. e aí eu estou esperando que a descarga seja feita. E aí eu descubro, no meio do processo, não sabia mesmo disso, que tem empresas que não fazem a parte de descarga, né? Aí teria quem é que faz a descarga nesse caso? É o dono da casa lá? Não. Infelizmente, quando vendo, né, os meus concorrentes, eu vejo que quando há uma comunicação com o integrador vai até o local no dia e descarrega. Nós já trazemos esse diferencial para que o integrador se preocupe apenas em buscar o material e em buscar, na verdade, novos leads, e quando ele for nesse cliente, ele vai lá para instalar. Ele pensar no crescimento da empresa dele. Exatamente. Imagina, você compra uma geladeira e tem que tirar ela de cima do caminhão. É importante. E não é diferente, né? Quantos módulos você tem lá, Everton? Foram 8 módulos lá. 12 módulos, 8 módulos. 40 quilos cada um. Não. Ó, eu fico imaginando o seguinte, né? A gente está falando que o integrador, junto com o dono da residência, teria que ser o responsável pela descarga em algumas empresas, que é diferente da Artegra. A Artegra faz essa parte. Parece que é obrigatório, mas é um diferencial. É estranho isso, mas é interessante a gente saber e passar essa informação adiante. Mas quem está ouvindo a gente aqui agora são, muito provavelmente, alguns futuros integradores dos produtos de vocês. Exatamente. Então, eu fico imaginando, a pessoa ela não começa com uma equipe de 10 pessoas. Ela está muitas vezes sozinho com 3 ajudantes ali, 4 ajudantes para fazer a coisa acontecer. Aí eu tenho que ficar me deslocando, enquanto eu podia estar fazendo uma visita técnica, elaborando um orçamento para descarregar os materiais do meu cliente. E com sorte quando é perto, né, o seu cliente, porque tem isso, né? Exatamente isso, porque a gente faz a distribuição a nível Brasil. Né? O diferencial que o Brasil tem em relação aos demais é a incidência solar, mas o desafio que o Brasil tem é o tamanho dele. Se você tem um distribuidor, a nossa estratégia logística é para o Brasil todo. E um dos pontos principais também, além de descarregar o material, nós também temos a opção de atender o cliente 100% relacionado à elétrica. Então, cabeamento AC, quadros, disjuntores, toda a parte de guarnição ali, né, do sistema fotovoltaico. Quando você compra, você não está comprando apenas placa, inversor e estrutura. Você precisa fazer uma adequação no seu quadro. Você Precisei fazer de uma adequação em seus quadros. E que adequação? Foi a adequação completa lá. Exatamente. E a Artegra, isso sim, a Artegra é a única no mercado que tem essa opção de atendimento. O Grupo Mater está ali com toda a parte de entrega de elétrica de 0 a 100. Então, 0 a 100. A hora que vai fazer uma instalação fotovoltaica, obviamente vai precisar de toda a infraestrutura AC também. E vocês são os únicos que fazem a 100% do fornecimento. Sim, conhecimento que temos de mercado, nós vemos que somos os únicos que oferecemos a solução completa em material elétrico e mais ainda, né? Dependendo do que for negociado, né, Fernando? A gente acaba trabalhando. É estranho você falar que uma atividade de entrega, ela tem essa carência. Sim. Porque na prática você não está entregando um notebook para o cliente, né? Você está entregando um pallet. Dependendo do tamanho do projeto, você tem uma carga ali, uma carreta que vai entregar ali pallets de painéis e cabos, e tudo é pesado, né? E aí você tem essa dificuldade. É uma carência hoje. Eu estou falando isso há 7 anos que eu estou no mercado, né? De projetos de engenharia. Eu tive muitas dores de cabeça, né? Dá para contar aqui várias histórias, né? De deslocamento, de cliente te ligar às 5h30 da manhã dizendo que o caminhão chegou e o cara está sozinho, tem motorista que não tem ajudante, e tão pouco algum maquinário, um elevador adequado para poder descarregar aquilo, né? Então, assim, você tem histórias inúmeras, né? E a Artegra realmente conseguiu aí ajudar nessa questão, tá? Porque você cria um relacionamento com o seu cliente, você acaba virando amigo do seu cliente. Claro. E o processo de integração solar, ele tem algumas etapas, né?
E aí você tem todo esse carinho, esse respeito, né, e esse profissionalismo com o seu cliente. Então você não pode falhar. Assim, é muito complexo você ter uma dor de cabeça logo no começo da instalação de um projeto solar, né? Então ele está começando a nascer, tá? E aí sim, é uma dor incrível do integrador, tá? Então é preciso realmente alertar aí as empresas de logística, né? Ou quem está contratando para poder fazer a entrega desses produtos, que realmente tem que ter uma adequação para poder atender ali a necessidade do integrador. E é um relacionamento mesmo, né? Porque, por Sim. exemplo, eu lembro que eu tive que fazer parte do vídeo que a gente colocou no YouTube, eu tinha que ir lá e desligar para fazer o teste de antilhamento, né? Isso. Aí eu desliguei o disjuntor, só que eu esqueci de religá-lo. Eu desliguei, deixei desligado lá. Vocês me ligaram. Ô Everton, tá ficou tudo fora bem? do ar. Ficou fora do ar. Everton, tá tudo bem com a instalação? E a gente viu que tá umas 12 horas aí sem produzir energia. A gente achou estranho. Acabou a energia aí na região. Aí eu, putz, não, é porque na verdade eu desliguei para fazer o vídeo e acabei não Esqueceram de ligando. voltar. Ou seja, aliás, isso é um fato interessante da gente pontuar aqui, né, Fernando? Porque existem muitos prestadores de serviço na parte de instalação hoje no mercado. Quantos que realmente será, né, qualificados para isso? Porque existe esse problema. Exatamente. E aí, como é que a gente pode falar na parte de qualidade de instalação? Porque existe o relacionamento de venda, de instalação e o de pós-venda também. Exato. O pós-venda ele é tão importante quanto a parte comercial inicial ali, né? Porque você cria esse relacionamento com o cliente e você vende uma experiência para o cara. Exato. A ideia do fotovoltaico que a Sun traz para o cliente é a experiência, como você teve. Exato. Né? Você viu o sistema nascer, você viu o sistema funcionar, você participou daquilo. Você, pessoa física, pessoa jurídica também tem, né? Tem um setor de engenharia, tem setor de operação e manutenção, dependendo da empresa. Então a Sunergia, ela se preocupa muito com essa questão da experiência. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque o mercado realmente, ele tem espaço para todos, está muito pulverizado essa questão de empresas que prestam esse tipo de serviço. Tá. Mas o cliente ele tem que colocar alguns pontos ali, né? Tem que avaliar algumas questões, né? Porque quando você busca uma empresa de integração hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, aparecem inúmeras. Sim, né? sim. E aí, qual que eu devo escolher? Né? Então, você tem que pensar em alguns gatilhos para você não entrar numa furada, literalmente falando. Né? Não, talvez é porque a empresa é nova, ela não tem tanta experiência. Né? Então, você tem alguns fatores que tem que ser levado em consideração. A Sun, ela busca passar essa experiência positiva para o cliente, tá? Trazendo produtos de qualidade com melhor custo-benefício. Tá? A gente não entra numa situação de preço por preço, a venda não é por venda, a gente traz o cliente para dentro, explica o porquê das coisas, tá? Para ele poder realmente tomar a melhor decisão naquele momento, né? Com custo-benefício. Claro, tá? claro. É E isso. outra coisa, e tem um detalhe, se der um problema na minha placa lá, eu vou falar contigo, não é com ele aqui não. Exatamente. Mas e é uma coisa interessante também da AE Solar, né? Os produtos. Fala um pouco da garantia e também do processo de controle de qualidade e nível hierárquico das placas, vamos dizer assim, né? Ou seja, do esteira de produtos lá, só para a galera entender um pouquinho sobre as placas em si. O painel solar, ele, via de regra, tem que durar pelo menos 30 anos. Tá? Isso é assim, você comprou uma coisa que vai gerar energia por muito tempo para você poder recuperar seu investimento, tudo, né? Então o painel da ele tem de largada 15 anos de garantia de produto e 30 anos de garantia de performance, ou seja, a garantia de geração de energia. Né? E não é uma garantia da boca para fora, quer dizer, para cada uma dessas garantias a gente tem um seguro internacional que está cobrindo esse caso de novo. Né? Então, além da garantia da E, que é classificada como produto Tier 1, aí a gente entra um pouquinho uma área mais técnica que o Fábio conhece bem aí, que faz uma boa escolha de compra, né? Os produtos Tier 1 têm uma classificação pela Bloomberg que ela avalia a estrutura financeira dessa empresa. Se você compra um produto que vai durar 30 anos, você tem garantia de 30 anos, você espera que a empresa que fabricou isso esteja viva em 30 anos, né? Exato. Então, assim, a Bloomberg avalia isso, né? Então é uma aceitação financeira, uma chancela financeira. Tá? Pelo outro lado, não adianta você ter um produto que tem uma baita de uma estrutura financeira na empresa por trás, mas ele não tem qualidade de performance, de entrega. Né?
Então, o nosso foco enquanto produto, e o pessoal aqui faz uma decisão muito boa de trabalhar com nossos produtos, o nosso produto ele entrega o que promete ou mais. Né? A gente tem uma política de tolerância positiva. Então, se você comprou um painel de 400 watts ou de 500 watts, esse produto vai te entregar essa geração de energia ou mais, né? Até 5 watts mais do que o necessário. A experiência que a gente tem, que a gente vê dos integradores que trabalham com o nosso produto é que está sempre superando o que o software de simulação entrega para eles. Fez a previsão lá no começo. Exatamente. Então, acho que tem muitos cuidados aí nessa decisão de compra num painel, de um sistema solar, né? Ele passa por ter uma entrega de qualidade, passa por ter um serviço de instalação de qualidade. E aí não é só a qualidade do painel, que, claro, é fundamental, mas onde ele vai ser colocado, como ele vai ser colocado, como ele vai ser fixado. E qual que é a sua experiência antes e depois desse processo, né? Então, meu papel enquanto AE Solar aqui na aplicação no Brasil é selecionar os melhores parceiros. Legal. Então, nós temos alguns canais do Brasil que têm essa entrega, né, diferenciada, que tem essa disponibilidade, né? E normalmente o integrador que está trabalhando com o produto da AE Solar, ele é um integrador que tem uma preocupação maior com qualidade. Ele está dando uma garantia maior do que o padrão de mercado. Eu tenho certeza que essa energia está te dando uma garantia de geração de energia. Exato, eu ia falar isso agora. Porque o fato de ter aí do lado faz com que até no processo comercial ele ganhe vantagens competitivas. Exatamente, eu estou te ofertando um produto diferenciado no mercado global. Por trás disso, eu tenho como Sanergia integrador algumas garantias, porque me dá um respaldo eu utilizar um produto que eu sei que vai fazer com que, que essa geração seja feita. Então eu consigo trabalhar mais confortavelmente falando, ou seja, cara, eu vou colocar esse produto para você com o melhor custo-benefício, além disso eu vou te dar garantias de geração. E na prática você está comprando um serviço, você não está comprando produto. Produto você compra no mercado, você vai na prateleira e compra lá um produto. Não, exato. A gente está vendendo um serviço, tá? E essa questão de qualidade, não adianta nada a gente colocar um dos melhores painéis fotovoltaicos do planeta e esquecer de colocar um conector lá no disjuntor, um terminal. Então, a instalação é extremamente importante, se sabe, né? Claro, então, claro. Quando você tem uma empresa que se preocupa em colocar um terminal ali dentro de um disjuntor, sabendo que é o correto, porque vai esquentar, pode dar problema, se você não cumprir todas as etapas da instalação, em um ponto você pode ter um problema. Aí você começa a desencadear uma cadeia para tentar entender o que está acontecendo. Então, a importância da empresa de integração, de instalação, porque tem empresas que prestam serviço somente de instalação, é realmente ter uma mão de obra qualificada nesse aspecto da consciência de elétrica, vamos dizer isso, né? Então, a pessoa tem que saber o que está fazendo, tem que entender toda essa questão de elétrica e ter realmente a consciência de entregar o melhor para o cliente ali, ainda mais que a gente está falando de central geradora solar, né? Quando você começa a olhar a teoria, eu estou gerando uma energia dentro do seu quintal. Isso é extremamente perigoso no aspecto, se eu errar, pode dar algum problema, entendeu? Não é uma questão assim que, vamos tomar um cuidado, vamos ter a consciência que eu estou colocando um gerador dentro da casa do Everton, né? Tanto é que uma das coisas que tem que colocar no relógio padrão lá é uma placa avisando, olha só, né? Para os profissionais da concessionária de energia, a hora que vai fazer alguma intervenção, tem lá, cuidado, geração de energia. Exatamente. Ou seja, isso é um papel importante do integrador também, Everton. Porque estava até um caso curioso, né? Estou fazendo aulas de espanhol agora, o professor me contando de manhã que ele estava procurando um colchão. Um colchão. Tá? E como é que ele decide que colchão que ele vai comprar? Porque cada loja, cada vendedor fala uma característica diferente do melhor colchão. Tá? Então, assim, o integrador ele precisa ter esse espaço, ele tem esse papel de educar o cliente final. Sim. O que existe, quais são as opções, quais são os preços, os benefícios, as garantias, né? Qual que é a rastreabilidade, qual que é a origem desse produto. Pegar o módulo da AE Solar, por exemplo, que está lá na sua casa. Hoje, se você for lá com seu celular, baixe o nosso aplicativo, você vai conseguir ver
a garantia de origem dele. Quer dizer, eu tenho lá um chip NFC, que é um código único, exclusivo para aquele produto, tá? E onde você pode verificar que de fato esse é um produto que tem rastreabilidade. Exatamente. Ele tem origem, você consegue de onde veio esse produto, né? E quem está me dando essa garantia? O que o integrador me entregou é o produto que ele me vendeu? Aliás, foi uma instrução deles, Everton, ó, tá tudo certo, o nosso distribuidor é sério, o produto mas ó, eu quero que vocês tenham essa experiência. Pega o celular, vai lá com o aplicativo, vê ali... Você tem que participar, né? Essa é a ideia. Tem que participar. Exatamente. E essa é uma característica que a E-Solar traz, inclusive para nós distribuidores, que nós somos corresponsáveis por essa garantia. Nós estamos ali, não na linha de frente igual o integrador, mas do lado, né? Muitos clientes são clientes nossos que são indicados, por exemplo, para eles. E a opção pela E-Solar foi exatamente por isso. A gente ter a ideia de confiabilidade do produto em si, além das tecnologias da E-Solar, que sempre são pioneiras. Até o Ramon pode falar um pouco do diodo bypass, né? Vocês foram praticamente pioneiros nisso. E isso aumenta... Aquele teste lá de sombra. Exatamente. Entendi. Então, isso daí traz um grande argumento comercial para o meu vendedor lá. O meu vendedor, ele mostra que é a E-Solar. E na hora que ele fala 3 características dessas, aí a venda está feita. Mas se você deixar, eu falo de produto aqui o dia inteiro. Aí eu vou dominar o podcast. É uma linha enorme de tudo que é potência, tamanho, tipo de tecnologia lá, assim... E o dia que eu fui na Sun Energia lá para conhecer o processo e entender como é que é toda a estrutura desde o momento em que vocês pegam o cliente e conduzem ele por toda a linha de projeto interno para que possa ser feita a visita técnica e tudo mais. Aí tinha uns painéis lá, né, lá, e eu vi alguns modelos diferentes. E aí tem até painéis que assim, ó, se for uma necessidade de um padrão alto, o cara quer mais luxo, o painel é mais invocado. Eu vou te falar, vai ficar no teto, mas... Ou às vezes não, às vezes faz uma usina no solo também, né? Não sei. Sim, tem painel para tudo que é jeito. Esse que você falou é o Eclipse, um painel 100% preto, tecnologia preta, assim, você não vê nenhuma conexão, nenhum barramento, nada. Parece uma TV quando está desligado. É mais linda. Para atender todos os públicos, né? Então você tem a turma que é da arquitetura, que está prezando também pela questão da estética. O próprio cliente, às vezes, ele está com uma casa que ele não quer que ela fique, aspas, feia, mas não é... Né? Então, é para atender realmente todo o público que está buscando a solução, tá? Essa é a ideia. Eu estou discutindo com um grupo de postos de gasolina, tá? E aí, um dos responsáveis pelo projeto esteve nos Estados Unidos. Ele me contando isso, né, via conferência, falou, cara, eu vou colocar, nós temos uma rede de posto aqui, eu vou colocar o painel bifacial, que é um painel, né, que tem aí uma penetração da luz e tal, não tem um backsheet ali, porque ele foi nos Estados Unidos e ele percebeu que uma rede de postos bem famosa lá colocou a cobertura das bombas com placa solar. Sim. E assim, ele ganhou na luz do sol, né, então você tem uma luz do sol ali, gerando energia, e você tem aquela penetração da luz do sol durante o dia, tá? Então, assim, ele copiou a ideia, porque viu que é extremamente funcional. Ele ia colocar vidro para ficar assim, com a luz do sol, mas ele tirou essa placa de vidro por vidro, vai colocar uma placa bifacial, né? E aí, assim, tá vendo? É uma necessidade que sai um pouco do padrão, né, das placas convencionais. Sim. É algo que realmente o cliente está buscando uma customização. Estética, eficiência, custo-benefício. Exatamente. E a aplicação. É Importantíssima. E né? nesse caso tem até uma melhora ainda de geração, né? Porque o bifacial ele tem essa eficiência um pouco melhor do que o monofacial. Ele pode absorver a luz pela parte traseira também. Exato. Então o facial acaba, para a solução de solo, para usinas de carport, isso já é uma solução que muito melhor do que um telhado. Agora, faz sentido eu colocar um bifacial em cima do telhado? Depende de Mas vários fatores. Você não tem espaço para ter aquela irradiação
difusa ali embaixo, né? Normalmente está a 10, 15 centímetros da telha. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, alguém precisa te dizer isso, né? Sim. Quem tá a parte de engenharia, conhecendo Exatamente. o produto, a distribuição. Exato. E vamos falar, quando a gente fala, lá no começo, a gente comentou sobre a taxação, que aí agora parece que vai ter uma taxa a mais para quem está fazendo a parte de entrada na parte solar. Eu quero colocar um sistema na minha residência, mas vai ficar ou não vai ficar mais caro? Claro, que vai ficar mais caro, provavelmente sim. Mas não vai. não. Então, beleza. Como é que isso aí, para você que também está na parte comercial, está sendo hoje? Bom, existe uma falta de informação no mercado ainda, então tem muitas pessoas que não sabem os ônus, né, que a PL 14300 trouxe, tá? Então essa lei ela veio do ano passado, tá? Então teve um ano de carência ali que a ANEEL, né, disse que em 12 meses quem pedir, quem solicitar nesse período desse ano ficaria, né, na 1087, que é a antiga lei. Então em 7/1 desse ano vigorou, ou seja, os pedidos de conexão já estão dentro da nova resolução, tá? Essa é a ideia. O que acontece com a tal da taxação do fio B, tá? São palavras-chave aqui que realmente é sentar um pouco e estudar. Essa é a primeira coisa que eu falo, porque você começa a entender mais as componentes tarifárias, começa a entender mais as classes e subclasses dessas componentes tarifárias, né? Então vou dar um exemplo para você aqui. O fio B é uma componente tarifária da transmissão, que é a TUSD, né, que é sistema de distribuição. Então, essa TUSD, esse fio B, a lei diz que em 23, que é esse ano, Sim. será taxado 15% daquilo que você injeta na rede. Então, todo o excedente que você for ter, tá, a concessionária local vai absorver 15% em cima somente dessa componente tarifária que está dentro da TUSD. É um percentual muito pequeno, por isso que o Ramon comentou que não tem impacto. Não tem impacto. No frigir dos ovos aí, quando a gente olha para um sistema residencial padrão, por exemplo, a gente está falando de 3 a 4% menos compensação na energia gerada. Entendi. Agora, isso não tem nada a ver com o preço do sistema. Tá? Na contramão, o que a gente tem? A gente tem a demanda por módulo aumentando e a capacidade produtiva aumentando. Então, os produtos estão em tendência de queda. Porque aumentou a demanda. Exato. Né? O Brasil é privilegiado por um lado privilegiado, né, para vocês que vão comprar os módulos por no telhado aqui. Sim. Por outro lado, para nós já não é tão bom, porque o Brasil é um dos países mais competitivos no price point, no ponto de preço. Né? Então, na prática acontece, Everton, o sistema está ficando mais barato, né? E essa regulação ela vai alterar um pouquinho o prazo de payback. Tá? Agora, quanto vai alterar? Depende. Qual que é o seu sistema? Se você tem um sistema residencial e você não está em casa, quer dizer, durante o dia você não está consumindo enquanto está gerando a energia, o seu impacto vai ser da ordem de 3% na tarifa. Tá? E só aumentar um pouquinho o payback, coisa de 6 meses. Agora, por outro lado, se eu sou uma indústria, né? Estou já conectado em média tensão. Não sei se a gente pode falar esse monte de coisa técnica aqui, mas pode. eu estou tentando simplificar. Estou conectado, tenho minha cabine primária lá, tem a conexão com a tarifa binômia já. Não tem fio B, não tem cobrança de fio B para esse cliente. Tá? Então, para ele, o que mudou? Não mudou. Transparente. Ficou melhor na prática, porque a lei ela trouxe a possibilidade desse cliente expandir a demanda contratada dele. Então vamos imaginar que ele tem uma demanda de 100 kW e ele vai agora fazer um sistema fotovoltaico de 200 kW. Tá? Ele precisaria pagar uma demanda de consumo antes dessa lei. Né? Hoje ele não paga a demanda consumo, ele paga a demanda geração, que é coisa de 1/3 do preço, de 50% até mais, né, de desconto desse preço da demanda. Então, para esse cliente que consome imediatamente e que precisa de um aumento de demanda, ficou mais atrativo o projeto. Assim, muito se fala disso, eu acho que é importante a gente tranquilizar a audiência, porque o sistema é ainda muito atrativo, né? Como sempre,
como sempre foi, né, nesses últimos anos. E a boa notícia é que a gente tem tendência de queda no preço dos produtos. Interessante. Ou seja, o que está acontecendo é uma espécie de aluguel para usar os condutores da rede da concessionária para poder devolver energia para a rede. É isso que eu tenho que pagar, mas é uma taxa de 15% em cima da TUSD, na verdade. É 15% Então, em cima de uma 25%. componente lá componente de da 30%, ou bem seja, pequeno. com uma é bem conta pequeno. ainda, né? O impacto pro residencial foi como o Ramon comentou, né? A gente tem os cálculos já, obviamente, então está girando em torno de 3 a 4%, aumentando um pouquinho o tempo de retorno desse investimento. Só que assim, nem compara, é super atrativo, né? Nem cogita pensar, nossa, taxação, o solar vai acabar. O que você lê de informação, e aí é bem interessante você buscar a melhor referência, um negócio mais sério e tal, porque tem muita coisa sendo pulverizada na internet, principalmente, que é a ferramenta de busca hoje, que todo mundo usa, né? E eu tenho algumas experiências, tá, com cliente. Hoje o que acontece? Você vai para um cliente numa reunião para fazer uma apresentação. E você começa a explicar para o cliente né, os benefícios, o porquê de cada coisa, qual que é o tempo de retorno. E aí, a maioria das vezes, o cliente tem, obviamente, os concorrentes. E tem que ter, é saudável isso. Claro. Você tem que saber, 2, 3, 4 propostas aqui, eu quero entender mais sobre o sistema. E por incrível que pareça, eu percebo muitas vezes que o cliente já foi informado, quem chegou antes da gente, ou que ele está confuso, é porque cada um fala uma coisa diferente. entendi. Isso, para o lado comercial do integrador, é muito ruim, tá? E eu costumo fazer o seguinte, eu paro, falo assim, não vou falar mais, porque vai ser mais uma informação. Eu vou provar para você. Quando eu voltar para o escritório, eu vou te mandar a jurisprudência do que eu estou dizendo e o porquê de cada coisa. Eu coloco um respaldo jurídico para o cliente, para ele ficar mais confortável em escolher a melhor empresa para poder atendê-lo. É diferente, tá? Não é o Fernando falando, é a ANEEL, é a PL 14300, é a 687 2015. Porque não adianta, eu vou ser mais um que eu vou falar outro formato de jurídico pro cara e, não é... Então a gente tenta tirar algumas coisas e atender o cliente da melhor forma. Ou seja, nada de falar que é inviável, muito pelo contrário. Amor de Deus. Porque assim, a gente recebe muita pergunta assim, Esses dias atrás a gente estava fazendo uma mudança agora no estúdio da sala da elétrica, a gente mudou, era lá no fundo, agora tá vindo aqui mais próximo e aumentamos o ambiente do estúdio. Aí eu tinha que fazer algumas infraestruturas aqui. Fui até uma loja de materiais elétricos e aí me perguntaram, viram um vídeo lá da instalação na minha casa e perguntaram, você fez lá, Everton, a instalação? Cara, mas me diz uma coisa, a partir de janeiro, é verdade? Eu falei, calma, você respira fundo. Porque parece que o negócio virou uma epidemia de má informação. Na verdade, o que eu sinto foi O isso. que aconteceu na prática, Everton? Nós tínhamos uma janela de mudança de regra que era 6 de janeiro. Né? Então, muitos integradores, muitas empresas de energia solar criaram essa urgência no cliente. Comercialmente falando, era para eles. Exatamente. Comercialmente falando, compra logo, né? Vai ter Porque senão você vai ser ter taxado, esse né? impacto. Assim, criaram uma coisa muito maior do que de fato é. Sim. A gente olha para os números. Assim, a prática, para resumir essa história, é o seguinte: se você tem dinheiro parado na poupança ou até no Selic e não tem painel solar no seu telhado ainda, você está perdendo dinheiro. É verdade. Você Aliás, está Você perdendo mostrou isso na dinheiro. prática, na proposta. Né? Isso. Além de me dar toda a garantia de produção, né, de eficiência, você ainda mostrou a diferença entre ter o dinheiro aplicado, seja poupança, até Selic, principalmente naquele momento, né, que estava na tendência de queda ainda da Selic naquele momento lá. Exatamente. Valia muito a pena mesmo, de qualquer forma. Hoje ainda vale a pena, mas eu acho que é essa consciência que as pessoas precisam ter, né? O solar hoje no Brasil é uma linha de investimento. Dá para você criar alguns cenários como investidor, tá? Não só como usuário, mas como investidor. E você tem uma flexibilidade de vários modelos de negócio. Tá? Então, a prática é essa. Então, você tem grupos de investidores que estão construindo usinas com maior capacidade de potência, está se enquadrando dentro da nossa resolução do GD, tá? Para poder fazer a oferta daquela geração de energia. Então, você tem como fazer aplicações
O que nós temos na nossa proposta é um informativo básico, né, como CDB, como Selic, para poder mostrar para você que realmente o modelo de negócio. É porque, na prática, o pagar energia elétrica é muito caro no Brasil. Tá? É muito caro. Sim. Nós estamos hoje em segundo do ranking com a energia mais cara do mundo, perdendo só para a Colômbia. Tá? E aí você começa a olhar isso e fala assim, nossa, é muito caro. Entendeu? Então, assim, qualquer solução que você traga um valor econômico, e o fotovoltaico hoje, exponencialmente falando, está crescendo absurdamente, tá? Sim. É muito lucrativo. Então, você deixar de pagar, você deixar de ser taxado de inflações anuais de energia elétrica, né, gerando a sua própria energia, isso é fantástico. É uma solução ímpar, né? Tem uma história interessante que aconteceu com um aluno nosso. Tem um treinamento nosso que chama Imersão Eletricista Classe A. A gente ensina de tudo menos de elétrica lá dentro. É empreendedorismo para esses profissionais. Tá. E aí o Adriano, aluno nosso, da turma 1 dessa imersão, que aconteceu em outubro de 2020. O que acontece? Ele falou que foi vender um serviço de uma instalação de um sistema fotovoltaico para um cliente. E aí, na hora em que ele foi conversar com o cliente, ele esperando algum gancho para conseguir ir com os gatilhos mentais e conseguir gerar urgência no cliente, ele viu que a conta de luz do cliente era, sei lá, não lembro os valores agora, mas R$250. Ele falou, poxa vida, como é que eu vou convencer esse cara, sendo que o payback dele vai ser muito longo? E aí o cliente, na verdade, ele não queria saber nada de payback ou do investimento. A única coisa que ele queria era ter a casa mais valorizada e fazer com que os filhos dele que estavam estudando dentro da escola Energias Limpas estivessem dentro de casa para ele poder falar na escola assim, ó, eu tenho e eu uso isso. Quanto que vocês observam, por exemplo, hoje, que essa consciência da parte de sustentável, energia limpa, também está vindo como demanda para vocês, não só como uma questão de investimento, de fato, mas em contribuir com o meio ambiente ou algo parecido. Tá acontecendo isso para vocês também? Sim. Dentro do Grupo Mater, por exemplo, já existe um comitê de ESG para buscar e fomentar isso, não somente dentro do Grupo Mater, mas dentro dos nossos clientes chaves. Então, lá nós temos as BUs distribuídas, que é iluminação, automação, ferramentas, e tudo isso voltado para deixar o cliente mais eficiente e trazer ele nessa vibe de diminuição de emissão de carbono. Colocou nosso braço de energia solar para atuar dentro do cliente que já é nosso, para conscientizar e trazer essa demanda que a gente já tem dentro de casa. Já existe. É só casar o que ele precisa com o que a gente tem a oferecer. Então o Grupo Mater está nessa linha de raciocínio. Já está dentro do contexto interno lá, esse viés também. Sim, a revolução do Grupo Mater lá. É interessante. Tá, do nosso lado, assim, às vezes a gente até esquece, né, Everton? A gente está procurando canal, venda e tal. Ele está fazendo um negócio super legal, né? Sim. A gente está mudando a matriz energética para uma matriz sem emissão de carbono. Tá? Aí a gente tem um símbolo para lembrar a gente disso todo dia. Então a gente tem um urso, chama Urso Albert, tá até no Instagram, você pode entrar lá depois, é Urso Albert. E qual que é a história desse urso? Ele está perdendo, é um urso polar, então ele está perdendo o meio ambiente dele, né? Ele não tem mais habitat. Tá? Então ele desceu lá do Polo Norte, veio para a Alemanha para ajudar a gente a salvar o mundo. Então é a nossa ferramenta de ESG e não deixe a gente esquecer disso. Aí ele faz algumas ações, por exemplo, teve um ano aqui no Brasil em que nós fizemos uma ação dentro do Circo Crescer em Viver, que é um circo que atende crianças carentes ali da região do Rio de Janeiro, tá? Com um presente. A gente fez uma doação de um kit solar também para eles, para poder atender mais, diminuir a pressão de custo no circo, né? Então, a nossa parte a gente está fazendo com clareza, né? A gente está enxergando isso, é uma coisa muito importante, tá no nosso DNA e a gente tenta lembrar disso todo dia olhando para o nasceram para isso, na verdade, se for analisar, vocês acabaram É claro que sempre tem o viés econômico, financeiro do jogo, mas é muito bacana a gente perceber que existe essa movimentação. Antes,
a gente está ouvindo muitas empresas falar disso, mas a gente começa a ver também algumas pessoas físicas, o consumidor final, Exato. indo atrás dessa demanda também. Esse caso foi um caso muito legal, do cliente final chegar pro Adriano e falar, não, mas não estou pensando no payback, minha casa vai ser uma das mais valorizadas do bairro, é a única que vai ter por enquanto solar, fotovoltaico aqui, geração... Existe essa consciência da pessoa física, né, que é pai, está preocupado com o futuro dos filhos, com o planeta, é herança. Então, Exato. essa questão de ESG, né, de do meio ambiente, ela, na minha visão aqui, ela tomou uma força muito, muito grande, de 2 anos para cá, pelo menos. Tá? E as experiências que eu tenho, né, de visita de cliente, numa reunião, o cliente ele fala qual que é o focal point ali, ou seja, cara, eu quero um valor econômico, quero redução. Tá? E aí você vai em cliente que quer os dois, e você vai em cliente que o cara está preocupado em ESG, em essa questão socioambiental, ele quer contribuir. Então você tem as 3 vertentes. Hoje, né, com uma influência da Europa principalmente, né, dos Estados Unidos, você tem toda essa questão da preocupação com o planeta, né? O que eu gosto de falar é que, assim, do Brasil, pelo fato de ter essa biodiversidade, ter esse sol imenso, de não ter nenhum tsunami, né? A gente vive numa zona de conforto da fauna e flora, vamos dizer melhor isso. carne do mundo, Você apesar tem dos água em argentinos, abundância, né? você tem... que é diferente de um cenário europeu. Sim. Então aqui a gente vive num lobby assim, fantástico, né? Em comparação aos outros países. Sim. Por isso que talvez lá fora essa preocupação, isso exista, não que nós não somos sérios com isso, mas existe uma maior seriedade, né, no ponto de vista de consciência ambiental do que o Brasil, né? Meu ponto de vista é esse em relação a esse tema, tá? E isso está se tornando muito forte em reuniões comerciais, por incrível que pareça, tá? Então, por exemplo, na semana passada eu participei de uma reunião presencial numa empresa multinacional alemã, tá? E aí, eu estava com a engenharia, estava com o comercial, estava com o financeiro e a pessoa de ESG na mesa. E assim, o cara soltou que a matriz na Alemanha, ela escalonou essa questão aqui, na unidade do Brasil, em São Paulo, voltado não só para a questão financeira, né, que é o caso aí do seu exemplo, mas também pela contribuição de emissão de CO2. É uma empresa que se preocupa, ela valoriza a marca, e ela quer atrelar essa marca à questão socioambiental. Então esse é o ritmo do fotovoltaico hoje, que realmente é uma solução 100% limpa e reciclável, inclusive, né? Então você tem, no aspecto de ESG, no aspecto de ambiente, no aspecto de consciência ambiental, o solar realmente é disparado, né? A melhor solução, com certeza. Exatamente. Inclusive, que ganhou agora, no último mês, a posição da energia eólica, né? No Brasil hoje é energia elétrica, já passou. Já passou. Já passou. Passamos a eólica e não é à toa. O solar é a mais democrática. Sim. E a mais barata. Mais democrática. Acho que essa palavra é muito... Mais muito... democrática. Você pode colocar em qualquer lugar que incide sol. A eólica exige aquele baita estudo de vento, de área. O solar, cara, pega uma empresa qualificada, faz o seu sistema, só precisa estar exposto ao sol. Exatamente. Simples. Muito bacana. E o que a gente pode falar sobre oportunidades para a pessoa que é da área de elétrica em si, de repente ela pensa em ser o seu concorrente lá, Fernando? Fala para mim, né? Oportunidade de comprar um kit com Artegra, melhor módulo. Esse acaba sendo um diferencial do Grupo Mater lá também, né? Tô falando pra caramba que nós somos diferenciais e na verdade a gente buscou muito. Durante a Sinergia tá com a gente durante anos e a gente vem fomentando e formalizando e formatando, na verdade, o modelo de negócios onde lá o nosso público é indústria e eletricista. Então, como que a gente trata isso? Hoje a gente já está criando... eu não digo formar um integrador, mas pelo menos dar aquela pincelada inicial do que ele precisa. O seu público é voltado praticamente todo eletricistas, né? Sim. Um eletricista chega, Fábio, eu tenho que colocar esse kit eu tenho que trabalhar com um cliente. Então, me traz sua conta de energia, a gente ajuda você a estudar, a gente mostra para você, a forma de dimensionamento é essa e essa, e a gente mostra para ele o caminho.
né? Aí ele busca, lógico, as especializações, pode buscar especializações junto contigo também, você vai, certeza que você vai lançar a sua linha de solar, certeza absoluta. Daqui a pouco você vai fazer isso. E Mas uma coisa interessante é o seguinte, lá no próprio portal da Artegra, ele consegue colocar ali a demanda que ele necessita e já traz todo o kit de instalação praticamente. Isso, na verdade, na nossa plataforma existe a modalidade do integrador já experiente, ele entra lá, coloca o que ele precisa, né? Ele já consegue fazer o orçamento por conta própria, mas tem aquela pessoa uma pessoa física, ela pode entrar lá na minha plataforma, preencher, tem um campo chamado engenheiro eletrônico, ele coloca todas as informações da conta de energia dele e a nossa plataforma dimensiona o kit para ele já. E quanto que custa baseado para ter acesso a essa plataforma? Zero. É só você dar uma ligada pro Fábio e a gente faz seu cadastro em 5 minutos, você tem acesso a toda a nossa linha de materiais. Na nossa plataforma temos o material AC também, que aí ele consegue agregar no kit fotovoltaico e fazer esse dimensionamento ele mesmo. Imagina um integrador, ele está sem ferramenta, sem nada, num churrasco com um amigo. O amigo fala, eu quero um sistema, quanto custa? 5 minutos você vai lá na nossa plataforma e consegue pelo menos falar, ó, mais ou menos isso aqui. Aproximadamente isso. Entendi. Aí depois é feito um estudo mais aprofundado, o Fernando vai lá e faz um trabalho de primeira. Então, mas tem todo um cuidado a ser tomado, né, Fernando? Porque, por exemplo, a gente vê toda a estrutura que vocês possuem lá de engenharia, de entrega, instalação. Não dá, tem muito aventureiro, sim, no mercado, e isso acaba atrapalhando até mesmo as relações comerciais que vocês precisam estabelecer, principalmente com o público final, que seria o residencial. Exatamente, tá? Essa é o lado ruim hoje, né, do mercado solar no Brasil. Tá? A dica que a gente acaba meio que passando para essa pessoa que quer migrar para o fotovoltaico, ser um integrador, ser um instalador, basicamente tem que buscar capacitação técnica. Acho que é a primeira coisa, para você sair ofertando alguma coisa, você precisa saber o que está vendendo. Tá? Sim. E aí se preocupar muito com a qualidade, ter uma responsabilidade profissional gigante. Né? Aí eu volto no começo aqui do podcast, você está criando uma central geradora dentro de um quintal, né? De uma casa, de uma família. Então, essa responsabilidade, ela tem que ser assim, uma forma absurda. Você tem que saber o que está fazendo. Você não pode pecar num sistema solar hoje, no aspecto de segurança. Se essa pessoa é capacitada, tá? Se ela tem ali uma consciência de qualidade, por isso que a gente tem as parcerias, né? A E-Solar, o Artegra, então a gente sabe de onde buscar os equipamentos, tá? E você tem essa responsabilidade profissional, né, tirando as certificações de segurança, NR1035, quem que vai subir no telhado, tá? Então você tem todos esses cuidados que a pessoa tem que ter. Sim. Tá? E aí ela consegue ofertar uma qualidade para esse cliente, né? Então ele vai somar ali uma questão técnica, jurídica, né, sobre o assunto, o que eu posso fazer no que é microgeração, mini geração, o que é autoconsumo remoto. Eu preciso entender a esfera jurídica do meu serviço, senão eu não consigo avançar. Exato. Senão eu não consigo conectar a uma central geradora na rede da operadora de energia local. Então essa pessoa tem que ter essa capacitação técnica realmente, tá? E ter esse cuidado profissional da segurança ali do que ele está fazendo. Tá? Então assim, ele já começa com o caminho direito ali, com o pé direito para quem quer participar aí do mercado. Vocês entenderam porque ainda nós não temos uma capacitação exclusiva para a parte de energia solar? Porque não é só ir lá fazer umas videoaulas e falar que deu um treinamento de solar. Exatamente. Entende? Ó, nós demoramos 7 anos aqui na sala da elétrica para lançar um treinamento de NR10. E aí, se você analisar, o NR10 era o que daria uma demanda para a gente incrível ao longo desses 7 anos para a gente ter receita recorrente. Mas por que a gente demorou tanto? Porque a gente precisava colocar alguma coisa no mercado que fosse muito bom. Então nós lançamos no ano passado o NR10, o Victor é um dos instrutores do treinamento, mas nós temos lá a parte de primeiros socorros, com uma pessoa que a gente contratou que é um socorrista do SAMU aqui de São Bernardo do Campo. Nós temos a parte de combate a incêndio, que tem na verdade ali um ex-bombeiro que chegou a trabalhar no Águia de Santos, fazer socorro. Não, muito bom. O cara 30 anos de profissão e se aposentou ano passado. Só que a gente também desenvolveu simuladores de prática profissional, ou seja, o cara ele consegue fazer um RCP online.
Eu preciso mostrar isso para vocês entenderem o que eu tô falando. Então a gente tem, acho que são 7 ou 10 simuladores de prática, onde ele consegue descer em uma subestação subterrânea para entender quais são os riscos que ele precisa se atentar para ele conseguir fazer uma manipulação de segurança dentro de um ambiente. A gente só lançou um treinamento de NR10 depois que a gente tinha isso na mão. Porque nós somos 2 empresas aqui, a Sala da Elétrica e a S2P. A S2P é uma empresa de desenvolvimento de jogos, que a gente foca só na parte de desenvolver laboratórios virtuais. E aí, quando a gente conseguiu fazer de maneira com que a gente pudesse falar, não, nesse curso de NR10 daqui a gente acredita, vamos colocar no mercado. A gente colocou ano passado. Né? Solar vai vir, vai ter a hora do solar? Vai ter. Na hora que a gente tiver toda a certeza absoluta que eu consigo dar um respaldo de segurança, trabalho em altura, capacitação correta para fazer eles saírem bons. Porque eu estou vendo no mercado caras colocando treinamento de NR de solar, que eu olho e falo assim, não é possível, não é possível que está acontecendo isso. Né? Enquanto isso, para o profissional, faz o curso de NR10, né? Porque Exatamente. também precisa do curso de NR10 para ser um instalador solar, para trabalhar. NR10 35 é no mínimo. NR10 o mínimo, é o básico. É o mínimo, é o básico. Se ele for só o montador de infraestrutura, vamos dizer assim, não sei se esse é o nome que se dá para a parte de infra. Telhadista, talvez. Telhadista. Se for só telhadista, ele tem que ter NR10 e também 35. Sim. Aí tem o eletricista da parte de conexões ali. Isso. Aí, claro, tem que ter a parte de qualificação técnica de elétrica, mas também tem que ter NR10 e 35. Além do que, ele tem que assinar o projeto no final, né? Então, se ele não aí tiver já a capacitação aí já é o engenheiro. técnica... Porque aí o responsável técnico não precisa ser o eletricista que está fazendo a infra, mas tem que ser o responsável técnico de verdade, não o cara que a gente contrata para assinar o documento. Exato. Que também tem isso no também mercado. tem isso no mercado, exatamente. Então, por isso, a gente toma muito cuidado com essa funcionalidade que temos da nossa plataforma. Ó, tá aqui, você consegue dimensionar, você consegue mostrar, mas dá uma ligada no integrador. A gente tem uma lista, ó, dependendo da região, a gente conversa com o Fernando. Quantas reuniões fizemos juntos, né? Bastante. O cliente ele já tinha uma noção, mas a partir daqui, chama o integrador, por favor, pessoal. Exato. Chama o integrador para não pôr fogo na sua casa. Coisa do que o dimensionamento, né? Quantos painéis? Poxa, tem tanta coisa a mais. Tanto de coisa a mais. A ideia nossa desse podcast aqui foi trazer clareza para as pessoas a respeito de oportunidade, que realmente é viável, que existem muitos mitos aí envolto a parte de solar, mas também que não dá para, eu sou eletricista, vou virar integrador de hoje para amanhã. Não é assim que funciona o jogo, né? Mas existe uma oportunidade nisso também, se você estiver disposto a construir toda essa estrutura e ter essa autoridade na sua mão, né? Mas não é só fazer um curso online, não entra nisso aí, por favor. A responsabilidade ela é tão um ponto de questão nisso, porque você tem inclusive a avaliação estrutural. Sim. Do local, que nós não falamos ainda, que é acho que o mais importante de tudo. De um engenheiro também e de outra especialidade. Exatamente. Exatamente. Então, não é só olhar, dá. Qual que é o tipo de telha? Não é só isso. Não, a gente vê as fotos nos grupos do Facebook, né? O solar da depressão, o grupo de WhatsApp, aí telhado caído com painel. É importante. Capacitação é muito importante nesse mercado. Tô falando que daria para fazer um podcast de umas 20 horas só disso. Aqui. Dá para falar bastante coisa. O que vocês acham que daria? Tem mais algum conteúdo que vocês acham que é importante a galera que está ouvindo a gente saber e se atentar? Tem mais alguma coisa relevante nesse momento? Cara, eu acho que a gente falou pontualmente de algumas coisas importantes, né? De alguns pilares. É claro, a gente poderia avançar mais na parte de fabricação, tecnologia de fabricação, na parte também de... uma das coisas, vou fazer um parênteses aqui, uma das coisas que tem uma galera que não se ligou ainda, foi no primeiro vídeo que eu coloquei, que tem a parte comercial, naquele vídeo lá que eu coloquei no YouTube, que é você me vendendo, você, Fernando, me vendendo. Tava contando os segredos de venda dele. Cara, tem como aprender alguns, é claro que não tem, porque foi uma reunião de 1 hora, mais ou menos, eu fiz os melhores momentos ali. Claro. Ali tem técnica de venda em cima de técnica de venda. Que isso, eu sou engenheiro, não sou vendedor não. Você é engenheiro. Já foi engenheiro. Você já foi engenheiro, agora engenheiro, gente. Você é engenheiro ou vendedor. Mas assim, tem muito conteúdo interessante. Aliás, claro, né, eu vou deixar todos os links aqui das empresas que você está ouvindo aqui agora, desse vídeo, da série de vídeos que nós fizemos também. Mas assim, manda pra gente.
o que é que você gostaria de saber mais a respeito de solar, como é que você encara esse mercado para você, para os próximos passos. Eu tenho certeza que aqui a gente consegue tirar muito conteúdo ainda em cima disso, certo, senhores? Exatamente. Bom, muito obrigado pela participação no podcast Eletricista Classe A e eu fico aguardando aí os próximos passos. Quero ter vocês mais vezes aqui para a gente conseguir avançar ainda mais com esse conteúdo pro pessoal, beleza? Com certeza. Show de bola. Prazer. É isso aí, então. Obrigado. Muito obrigado, obrigado a oportunidade. Hein? Mas, galera, um abraço, Leões, e eu vejo vocês no próximo podcast. Até breve.